Nosso querido SUS atende milhões de brasileiros. E as informações de saúde deles ficam guardadas em bancos de dados que não necessariamente se comunicam entre si. Então existem diversos bancos de dados, um para malária, meningite, sífilis. E quando cientistas, médicos e epidemiologistas querem fazer pesquisa sobre isso, eles não conseguem. Por quê? Essas informações, elas não estão ligadas entre si. Então você não tem como saber se a pessoa que tem uma doença tem mais chance de ter uma outra doença, por exemplo. Vamos imaginar uma pessoa chamada Luiz Mendonça, que nasceu no dia 6 de outubro de 1988 e a mãe se chama Teresa Faria Mendonça. Aí o Luiz fica doente, vai para um hospital e aquela informação vai para um banco de dados que depois vai para o governo. E depois alguns meses depois ele é vacinado, lá no posto de saúde aquela informação também vai ser registrada e vai para o governo. Muitas vezes, especialmente no passado, essas informações eram guardadas com o nome da pessoa, data de nascimento, nome da mãe. E o problema é que na pressa ou por descuido, ou simplesmente porque a pessoa passou errado. Alguns campos ficam faltando, erros de digitação, Luiz com S, Luiz com Z. Tudo isso impede que depois, lá na frente, você consiga dizer que a mesma pessoa está nesse banco de dados e nesse outro banco de dados. Então, esse é o problema chamado record linkage. Record linkage é quando você liga dois bancos através desses dados pessoais. E essa falta de informação previne essa ligação dos bancos de dados. Qual que foi a nossa ideia? A nossa ideia foi, vamos transformar em sequências de DNA as informações pessoais e aí reposicionar uma ferramenta de genômica que já existe, chamado BLAST, para fazer esse linkage, essa ligação. Então, por exemplo, isso é importante porque essa ferramenta já é acostumada a lidar com variações de mutações, então erros, que seriam esses erros de digitação, campos faltantes, e ela também é capaz de lidar com milhões de dados. Então, o que a gente faz? A gente transforma cada uma das letras e números em sequências de DNA e depois usa a ferramenta para comparar essas sequências e ver se trata da mesma pessoa. Então, esse é o princípio da ferramenta que é chamada Tukushi Blast. Tukushi vem do Boto Tukushi, porque o primeiro autor, o Denei, ele adora esse bichinho e ele realmente é um bichinho maravilhoso. Então, acabou de sair uma publicação do pessoal de Manaus que mostra que, por exemplo, a infecção por HIV aumenta o risco de adquirir malária, causada pelo Plasmodium vivax. Isso só foi possível porque eles ligaram duas bases de dados, uma de HIV e de malária, usando o Tucuxi Blast. E a gente fez até um tradutor para vocês brincarem, que é chamado Tucuxi Translator, que vocês podem mandar mensagens de amor em DNA, se vocês quiserem, que aí vocês vão entender como é que a gente transforma esses nomes e informações em DNA.